texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. Provavelmente você já viu alguém pregar nesse texto. Provavelmente você já viu alguém cantar sobre esse texto. Provavelmente em um culto de doutrina você já viu o pastor ensinar usando como base esse texto. E de fato esse texto é bastante conhecido, mas é de muita relevância e edificação para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 5, ele na verdade é riquíssimo. Dá para tirar umas 30 mensagens no mínimo aqui, se você parar um pouquinho para estudar. Mas a partir do versículo 21, nós vamos ver que Jesus, ele acaba de retornar de uma obra de libertação. E ele está pregando a palavra e a multidão vinha ouvir a mensagem de Jesus. João Batista pregava a palavra e as multidões vinham ouvir. Aquele eunuco precisava que Filipe lhe ensinasse a palavra. Estevão foi apedrejado porque estava pregando a palavra. Nós vamos ver que Pedro recebe revelações e Cornélio do outro lado também, para que ele vá até a casa de Cornélio e pregue a palavra. Paulo, quando chega em Éfeso, ele anuncia a palavra em todos os lugares da Ásia Menor que ele passou, ele pregava a palavra. As pessoas vinham de longe ouvir a mensagem. Está aí o segredo pelo qual a igreja crescia e os sinais se realizavam no meio delas. Porque a igreja já dizia, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, a honra que dá-se a Jesus mede-se pelo valor de sua palavra. Igreja que honra a palavra, honra Jesus. Igreja que despreza a palavra, despreza Jesus. Quando a igreja compreender que a palavra liberta, a palavra cura, a palavra salva, a palavra dá vida, a palavra age, reage, a palavra transforma, a palavra informa, a palavra ela é extraordinária. Se a igreja começasse a frequentar cultos por causa da palavra, por consequência da mensagem, nós veríamos sinais, prodígios e maravilhas. Mas uma geração moderna se levantou que quer sinais, mas não quer a palavra. É uma geração estilo Herodes. Herodes ouviu a palavra pela boca de João Batista, mas juntamente com sua esposa e família não gostaram e mandaram prender João por causa da palavra. O tempo passou, chega o momento de Jesus ser entregue, levam Jesus para Pilatos e Pilatos envia Jesus para Herodes. Quando Jesus está diante de Herodes, Herodes espera que Jesus faça algum sinal, mas Jesus não fez nenhum sinal diante de Herodes. Por quê? Porque Herodes é o tipo de crente, ou o tipo de ser humano, que não quer ouvir a palavra, mas quer sinal. Não quer ouvir a verdade, mas quer milagre. E Deus não está interessado em fazer milagre para uma geração que não quer ouvir a verdade.
Agora, se dermos ouvido à verdade, se formos instruídos na verdade, se proclamarmos a verdade, aí veremos sinais. Todos os sinais que Jesus fez foi pós uma mensagem, uma pregação. E assim também os discípulos, todos aqueles que foram usados por Deus na Bíblia Sagrada, eram homens instruídos na palavra. E Jesus está pregando a palavra. E chega um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Ele vai até Jesus, tem uma multidão ali, apertando Jesus, oprimindo Jesus, mas não há relatos de que este homem teve dificuldade de chegar até Jesus. Isso me chama a atenção. Talvez ele tenha dado uma carteirada, com licença, eu quero passar, eu preciso falar com Jesus. E alguém olhando e pega fila igual os outros. Mas eu não sou como os outros. Eu sou o principal da sinagoga. Eu sou um pastor de campo. Eu sou um pastor presidente. Eu tenho um alto cargo na sinagoga. Deixe-me passar. E talvez alguém, tá bom então, né? Se é assim. E ele vai passando, licença, eu sou o principal da sinagoga, eu sou o pastor presidente, deixa eu passar. Quando chega talvez nos discípulos, dá licença Pedro, eu quero falar com Jesus. Quem é tu? Pega fila igual os outros. Eu sou o principal da sinagoga. Ah, tá bom. Passe. Só que quando ele fica cara a cara com Jesus, ele coloca o rosto no pó e adora. Porque na presença de Jesus pode ser um novo convertido, o diácono lá da porta, o evangelista, o presbítero, o pastor presidente. Diante de Jesus, aqui na terra, podemos até respeitar a unção, a autoridade que é dada a alguém. Para alguém chegar a ser um principal da sinagoga, esse alguém teve que chorar muito, teve dificuldades para chegar a esta posição eclesiástica. Não é fácil. Não estou falando de pessoas que compram diplomas hoje, ou são consagrados porque puxam saco de pastor, porque dão dinheiro para a convenção, sei lá. Não estou falando desse tipo de pessoas. Eu estou falando de pessoas que chegaram aonde chegaram do jeito certo, e do jeito certo dói. Do jeito certo custa lágrimas. É tanto que você pode ver, quem não tem quer. Quem tem geralmente foge. Você vai ver Jeremias, não passo de uma criança, Moisés, sou pesado de língua, Gideão, sou menor da minha casa. E assim vai todos aqueles que são chamados. Geralmente eles querem fugir, porque eles sabem o peso, eles entendem a responsabilidade. Já alguns meninos na fé não, eles querem porque querem, de todo jeito. Quando eu vejo alguém doido para ser consagrado, eu falo, tadinho, não entendeu nada do evangelho ainda. Se ele entendesse, ele ficava na posição que Deus colocou ele. Porque quem entende, ele até reluta, ele vai mesmo porque tem que ir, não tem como. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Mas quem quer demais acaba caindo em laços como pastores rebeldes que abrem a igreja, não sei o que lá das quantas, e fala, vem para cá, lá na tua igreja ninguém te honra, lá na tua igreja ninguém te consagra, aqui tu vai ser o novo papa pentecostal, cola comigo que tu vai se dar bem. E as pessoas são ludibriadas, aí quebra a cara, e vai para lá, vai para cá. Não, mas quem tem de verdade sabe o peso, a responsabilidade. E quando eu olho alguém que chegou lá,
eu respeito, e aqui na terra dá-se honra a quem tem honra, mas diante de Jesus não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem gordo, não tem magro, não tem bonito, não tem feio. Diante de Jesus só tem uma coisa: se prostrar e adorar. Detalhe, Jesus acabou de vir de uma grande obra de libertação. Jesus está pregando uma excelente mensagem, mas ele para quando alguém adora. E é por isso que eu não me preocupo com algumas pessoas que são céticas ou até mesmo frias. E olha que eu não tenho esse negócio comigo. Para mim, se você levantar a mão e dar glória, amém. Se você ficar quietinho, amém. Eu não vou dizer que você é frio porque você está quietinho, não. Uma das coisas que eu aprendi logo cedo é que cada um esboça a sua reação em adoração do jeito que quer. Cada um tem sua intimidade com Deus. Uma vez eu entrei em um jejum maluco de 6 da manhã às 6 da tarde durante 21 dias. No dia de número 18, me chamaram para ir em uma vigília. Eu já sou magro, eu estava debilitado. Fui para essa vigília. Eu lembro que eu encostei na parede porque não tinha mais cadeira. E começou uma glória a descer. E os irmãos pulavam, os irmãos corriam. Naquela época as igrejas eram bem mais fervorosas. E um irmão me olhou parado, quietinho, só que eu estava cheio de Deus. E ele olhou para mim e pensou: nossa, aquele rapaz está frio, não está sentindo nada. Ele veio de lá e ele ainda deu sorte que eu não tirei a mão dele. Aquele dia eu estava tão cheio que eu nem liguei para isso. Geralmente eu não deixo pessoas desconhecidas colocarem a mão na minha cabeça. Aí ele veio e pôs a mão na minha cabeça e ficou: Jesus, enche ele, enche ele. Aí eu pensei assim: meu Deus, eu tinha orado umas 6 horas de joelho de madrugada. Eu tinha passado o dia orando e lendo a Bíblia. Eu estava transbordando, só que eu estava quietinho. Eu falei com Jesus assim: Jesus, faz ele sentir o que eu estou sentindo. Ele pá no chão. Ele caiu no chão, ficou uns 10 minutinhos. Depois ele levantou e saiu me olhando assim, sem entender nada. Então não é, tem gente que se expressa de uma maneira mais explosiva, tem gente que é mais quietinha. Mas nunca julgue a adoração de ninguém, ou nunca critique ninguém por sua adoração. Aleluia. Eu particularmente, eu sou mais explosivo, né? Quando a moça cantava Enche-me, aleluia, deu vontade de sair correndo ali. Eu não saí correndo, mas dei uns pulos ali. Talvez alguém pode olhar: para que isso? Só adora, só esboça a reação. Quem sabe o que a adoração um dia já lhe causou. Então Jairo é o principal da sinagoga, tem uma multidão ali diante dele, mas ele não está nem aí, ele se prostra e adora. E a adoração dele, aleluia, faz com que Jesus pare a mensagem para ir em direção à casa dele. Entenda, não se troca adoração por milagre, mas adorador costuma viver milagre. Aleluia, louvado seja Deus. Então a adoração daquele homem faz Jesus parar e ir em direção à casa dele. Eu já quero liberar uma palavra profética. Alguém adora e Jesus visita os filhos. Alguém adora e Jesus abre as portas. Alguém adora e Jesus batiza no Espírito Santo. Alguém adora e Jesus renova. Alguém adora e Jesus liberta. Alguém adora e Jesus dá visão, dá revelação. Alguém adora e recebe um dom ministerial. Alguém adora e Jesus visita os parentes que estão afundados na idolatria. Alguém adora e a vida financeira destrava. Alguém adora, aleluia, a vida sentimental destrava. Alguém adora e o que estava bagunçado é arrumado. Alguém adora e o que estava fora do lugar vai para o lugar. Alguém adora e o que estava longe vem para perto. Alguém adora e o céu se rasga pelo meio, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A adoração daquele homem faz Jesus
parar a mensagem. E ele então faz um pedido. Não é errado pedir, mas não venha à igreja só para pedir. Venha até Jesus para adorar, depois se peça, mas primeiro adore. Ele fala: minha filha está moribunda, ou seja, minha filha está morrendo. Minha filha está acometida de uma doença acamada, a qualquer momento ela pode morrer. É isso que ele está dizendo. E quando o negócio é com o filho, irmão, meu filho recebeu alta do hospital ontem. Ficamos 3 dias com ele internado. Meu filho amanheceu gritando, dando convulsão. Passou o dia, meu filho tem 5 anos, dando 40 graus de febre. Levamos para o hospital. Ore pelas crianças. Talvez Deus até permitiu meu filho passar por isso para mim ver o estado ali. E aonde eu puder eu alertar a igreja. O que tem de crianças sendo entubadas. Crianças de 17 dias de nascido sendo entubadas. Crianças, há um surto de doenças respiratórias que está atingindo as crianças. Bronquiolite, tinha várias crianças. Ore pelas crianças do Brasil e do mundo. A gente sabe que o diabo ele tem ódio das crianças. Basta olhar Faraó, manda matar as crianças. Herodes manda matar as crianças. Há uma fúria do inimigo contra as crianças. Mas que Deus guarde as nossas crianças, que Deus cubra. Eu quero liberar uma palavra profética contra as nossas crianças. Satanás não pode, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Mas quando um filho da gente adoece, a gente quer arrancar aquilo ali dele e colocar em nós. Dói. A filha daquele homem estava morrendo. Ele derrama sua alma diante de Jesus. Jesus para e vai em direção à casa dele. E no caminho, quando Jesus está indo, a Bíblia diz que uma mulher que estava acometida por uma hemorragia, ou seja, um fluxo de sangue, há 12 anos, gastou tudo o que tinha com os médicos e só piorava a situação, não resolvia. Gastou tudo e não resolveu. Ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. As leis de Levítico, de capítulo 13 a 15, falam sobre pessoas que tinham lepra e pessoas que tinham hemorragia. Então se construía um leprosário e um local para que as pessoas que tinham hemorragia ficassem, porque uma vez que tivesse esvaindo o sangue de seu corpo, ela era considerada imunda. E o objeto que ela tocasse ficava imundo. A pessoa que ela tocasse ficava imunda. Então ela era examinada pelos médicos, examinada pelos sacerdotes, se o sangue cessasse, e tendo a cura, ela podia voltar para o meio das pessoas, para o meio de sua família. Caso contrário, tinha que ficar lá. E eram as leis até difíceis de se compreender, ainda bem que não se aplica a nós nos dias de hoje. Porque a mulher, ela entrava no seu período de ciclo menstrual, ela tinha que ficar afastada lá, até o sangue cessar, de 3 a 7 dias. Então ela podia retornar para sua casa após oferecer ali um sacrifício, uma pomba, alguma coisinha do tipo. Então ela podia retornar à sua casa. Eu fico pensando nessa mulher, se de repente ela não foi para lá assim que teve os seus dias lá do ciclo menstrual, ela despediu da família: daqui 3 dias, 7 dias no máximo eu estou de volta, tchau, vai com Deus. E ela vai, só que passa 7 dias e o sangue não cessa.
Passa 7 meses e o sangue não cessa. Passa 7 anos e o sangue não cessa. São 12 anos nessa situação. Eu nunca doei sangue, mas já conversei com pessoas que doaram sangue. Diz que quando termina de doar sangue, eles até dão um lanche reforçado, porque a pressão abaixa. A pessoa que perde muito sangue, ela fica anêmica. O coração bombeia o sangue circula no corpo inteiro para trazer a capacidade de raciocínio do ser humano. O sangue que traz oxigenação para o cérebro. E quando a pessoa perde muito sangue, ela não raciocina direito. Ela não tem forças, ela fica anêmica. E ela vai perdendo sangue durante 12 anos. Essa mulher devia estar só os ossos. Ela devia estar anêmica, gastou tudo que tinha. E a Bíblia diz que a situação dela só se agravava. E detalhe, por causa da lei, ninguém podia tirar ela de lá porque ela estava imunda. Se ela fosse para a casa dela, todos da casa dela ficariam imundos. Então o marido não podia tirar ela de lá se tivesse marido. Um filho não podia tirar ela de lá se tivesse filho. Um amigo, o pastor, o profeta que ela conhecia, o empresário, não podia tirar ela de lá. E existem dificuldades que nós enfrentamos que é desse jeito. A gente pensa, não, é só 3 dias e nós vamos contar o testemunho. Não, é só um mês, é só um vento, é só uma prova. E a gente entra nessa prova e entra ano, sai ano. E o negócio aperta, dificulta e já tem meses. E detalhe, geralmente nesse tipo de prova, amigo não pode nos ajudar, parente não pode nos ajudar, ninguém próximo, profeta, pastor, a gente pede oração para todo pastor, a gente vem aqui na mesinha, deposita o pedido de oração, mas não acontece nada, a gente não vê nada. É um tipo de prova que a gente entra, pensa que é rapidinho, vai contar o testemunho e nada. É um tipo de prova que só Deus pode nos livrar. Mas o nosso Deus, o nosso Cristo, é especialista em criar situações aonde um homem não pode socorrer, ele pode. Aonde o homem não pode fazer, ele faz. Aonde o médico não pode curar, ele cura. Aleluia. Onde a medicina desengana, ele engana a medicina. Porque oh glória, a medicina dele não há homem que raciocine, não há médico que tenha estudado 10, 15 anos que possa compreender a medicina do céu, porque ela cura câncer em estado terminal, ela cura AIDS, uma doença que a medicina da terra não consegue dar aí, né, o diagnóstico, ou a ciência consegue arrumar um remédio, no máximo eles conseguem controlar, mas o nosso Deus não. Quando ele quer curar, ele cura, ele arranca. Oh glória, porque ele é Deus. E o que Jesus faz? Jesus permite que a filha do principal da sinagoga adoeça. Peraí, pregador, Deus permitiu? Ele não é o criador do bem e do mal? Todas as coisas não estão sobre o controle dele? Por quê? Porque essa mulher está em um local que ela não pode sair. Ela ouviu falar de Jesus, alguém falou de Jesus para ela. Ou seja, uma mulher foi lá, né, nos seus dias do ciclo menstrual. Mulher, tu está aí há quanto tempo? Ah, tem 12 anos que eu estou por aqui. Muito tempo, né? Pelo visto eu vou morrer aqui. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Penso eu que alguém falou. Eu conheci alguém que pode te arrancar daí. Quem é? Jesus de Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Rapaz, não sei. Eu sei que eu estava em um casamento, nas bodas de Caná,
acabou o vinho, ele mandou encherem as talhas de água. Quando o mestre Sala olhou, ele transformou água em vinho. Aí ela ouviu falar de Jesus, veio mais alguém. Olha, eu conheço alguém que pode te tirar daqui. Quem é? Jesus. O que transformou água em vinho? Se transformou água em vinho, eu não sei. Mas eu estava ali próximo ao tanque de Betesda e tinha um paralítico lá há 38 anos. Oh, glória! As águas agitavam, quem pulava lá dentro era curado, mas ele não podia pular lá, porque estava paralítico, sempre pulava alguém na frente dele. Mas esse Jesus chegou lá e disse: toma a tua cama e anda. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém olhava e dizia: eu também vi esse Jesus fazer um milagre. O que foi que ele aprontou agora? Olha, eu vi ele curar o cego Bartimeu, que não enxergava. Eu vi ele curar 10 leprosos. Eu vi, alguém falava de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém, ela, olha, eu vi ele, aleluia, tinha um coxo na porta do templo. Esse Jesus chegou, aleluia, louvado seja o melhor, um cego estava ali próximo ao templo. Esse Jesus chegou, só que os milagres dele é estranho. Ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. O cego voltou e entrou pulando e glorificando no templo. Os fariseus quase infarto. O que é isso? O que está acontecendo contigo? Ele: não sei, de uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Oh, glória! Ela ouviu falar de Jesus. Eu imagino alguém estando lá: olha, o que eu vi Jesus fazer é fichinha diante de você que está aí com 12 anos. Como assim fichinha? Eu estou há 12 anos perdendo sangue. Ah, é? Deixa eu te contar o que eu vi. Eu fui no velório de Lázaro. Eu estava lá quando ele morreu. Aleluia. Eu também estava lá depois de 4 dias, quando esse Jesus chegou na porta e disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu imediatamente. Ela ouviu falar de Jesus. Oh, glória! O problema nessa geração, que ao invés de falar de Jesus, quer falar de leitinho, de Coca-Cola, de melancia, de ursinho carinhoso, de tanta coisa. Aleluia. Quer falar uns dos outros. Pregadores que recebem oportunidades para falar ao mundo e focam em um menino que ninguém sabe nem, só porque se envolveu em polêmicas. Falaram mais do menino em oportunidade de falar ao mundo do que falar de Jesus. Aleluia. Se assentam para falar mal de pastor, para falar de A, para falar de B. Vai edificar em quê? Agora fale de Jesus para ver. O mundo precisa ouvir sobre Cristo. A mensagem do pregador deve ser cristocêntrica, não antropocêntrica. A mensagem do pregador, o foco dela é Cristo, é anunciar Cristo, é falar sobre Cristo. Paulo chegava e dizia: Cristo, quem morreu, e Jesus, e o Espírito ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Estevão dizia: Cristo, a quem vocês crucificaram. Pedro dizia: Cristo, a quem você... Era Cristo o tema principal do sermão da igreja primitiva. Era Cristo, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Certa feita, um jovem pregador estava pregando em um cenário que o Dr. Moody estava sentado. E quando ele terminou, ele desceu até o Dr. Moody e disse: o que o senhor achou do meu sermão? Dr. Moody disse: você pregou um excelente sermão. Ele chega a encher o peito. Porém, um sermão totalmente falido. Ele disse: mas como assim? Eu preguei dentro de todos os tópicos. Eu fiz uma exegese completa do texto. Eu segui todas as regras de oratória, de homilética. O Moody disse: sim, por isso que eu falei que você pregou um excelente sermão. E porque ele foi totalmente falido, o Dr. Moody disse: assim como todo beco, todo caminho, toda rua leva a uma avenida principal, toda pregação deve se chegar a Cristo.
e você não citou Cristo uma só vez em sua mensagem. Ou seja, não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é sobre a denominação, é sobre Cristo. Não é sobre títulos, é sobre Cristo. Não é sobre status, é sobre Cristo. Não é sobre ter ou não ter, é sobre Cristo. Aleluia. Ela ouviu falar de Jesus, e ouvindo falar de Jesus gerou fé nela para ser curada. Aí de repente Jesus vem passando, porque ela não podia sair de lá. Então Jesus, tudo que ele faz é calculado. Jesus sim, o Chapolin Colorado não, mas os movimentos de Jesus sim eram friamente calculados. Jesus sabia o que estava indo fazer. Jesus vai passando o caminho da casa do principal da sinagoga. Jesus sabia que ia passar lá, é a oportunidade da vida dela. Tem uma multidão acompanhando Jesus, então com certeza ela ouve um barulho de longe. Que barulho é esse? Jesus está aqui no meio. Ela ouve isso aí de longe. Oh glória. Ela ouve alguém dizendo aleluia. Ela ouve alguém dizendo: ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela ouve alguém dizendo hosanas. Hosanas. Quando ela sai, eu imagino ela olhando: o que é isso? O que está acontecendo aí? Alguém disse: é Jesus que está ali no meio. Eu imagino ela na mente dela, diante de tudo que ela ouviu falar de Jesus, ela falando: olha, eu não sei se em uma hora ele vai passar aqui de novo. Essa é a oportunidade da minha vida. Ou seja, trazendo para nós, contemporaneizando o negócio aqui. Eu não vou esperar a próxima campanha, eu não vou esperar a próxima pregação, eu não vou esperar o próximo culto, eu não vou esperar o próximo pastor. Não, eu não vou esperar, eu vou aproveitar a virtude que está sendo liberada hoje. Aleluia. Ela sai rompendo a multidão. Em quem ela toca vai ficando imundo. Ela toca nenhum, vai ficando imundo. Fica imundo, fica imundo, fica imundo, fica imundo. Quando ela toca em Jesus, ao invés de Jesus ficar imundo, ela que fica purificada. Aleluia. 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 E é liberado virtude. É liberado virtude porque ela ouviu falar de Jesus. Eu quero dizer algo a essa igreja, eu quero dizer algo a quem vai assistir, eu quero dizer algo ao Brasil, eu quero dizer algo ao mundo. Se a gente falar de Jesus, se os cristãos ouvirem falar de Jesus, haverá virtude liberada da parte de Cristo. Aí sim nós viveremos um avivamento na terra. Enquanto falarmos de A, de B, de C, seremos apenas latas vazias fazendo barulho. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente prove virtude. E ela é curada. Jesus para. Alguém me tocou. E o pessoal, né? Assustado. Peraí. Um monte de gente foi tocado e ficou imundo e não percebeu. É um perigo, viu? É um perigo. Sansão tocou naquilo que não podia, ficou imundo e não percebeu. Brincou, até que o texto que mais me assusta na Bíblia aconteceu. E Sansão não sabia que o Espírito havia se retirado dele. Paulo vem e questiona: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós temos que ter cuidado. Ela deixou tanta gente imunda e ninguém percebeu. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus não fica imundo, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Ele purifica ela. Aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso falar isso aqui, pastor Mário.
Está na hora de, quando as pessoas vierem trazer imundícia para nós não nos tornarmos imundos, mas liberarmos uma palavra que irá purificar elas. Mas não, a amiga vem falar do adultério que cometeu, ela fica impressionada, achando lindo. Foi mesmo, mulher? E como é que tu teve? Pelo amor de Deus. Uma vez ficaram chateados comigo, porque começaram a falar que a esposa de A de B era bonita, e eu fechei a cara. Eles: o que foi, Bezerra? Você quer ser santo demais? Eu falei: não é isso. Se eu levantar dessa mesa, a próxima mulher que vocês vão falar é a minha. E detalhe, que falta de respeito, cobiçar a mulher do próximo. Pararam até de andar comigo depois disso. Mas a gente precisa ser assim. Veio trazer imundícia para nós. Não faça parte. Não se torne imundo. Camante ele calabaia. Ele bacala choremante orebaia. Alamacante orebaia. Deus nos dará autoridade e virtude. Pode até chegar imundo, mas vai sair purificado. Vai sair limpo. Vai sair diferente. Aleluia. Oh, glória. Aí quando Jesus para, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ele olha, ela temendo e tremendo fala: fui eu. Porque o temor dela é que Jesus tivesse se tornado imundo, porque ela tocou nele. Ela tocou em um sacerdote sendo imunda. Mas o que ela não sabia é que Jesus havia curado ela. Olha, mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Seja curada deste mal. Oh, glória. E estando ele ainda falando, chegaram as pessoas que estavam lá na casa do principal da sinagoga e dizem a Jairo: não incomode mais o mestre não. Por quê? A menina morreu, está morta. Aí Jesus olha para Jairo e diz: opa, olha para mim, Jairo, não temas, crê somente. Aí Jairo decide: ou toma posse da palavra negativa, ou toma posse da palavra positiva. Porque geralmente as palavras negativas têm mais impacto sobre nós do que as positivas. Às vezes Jesus fala: vou salvar teu marido. Vem alguém e diz: vai morrer na cachaça. E a pessoa pensa: é mesmo, não tem mais jeito não. Mas Jesus não disse que ia salvar? Vai ficar com a palavra de Jesus? Mas o filho está dando trabalho, alguém olha e diz: ixi, esse daí não volta para a igreja mais nunca. Mas Jesus disse: é escolhido meu, é herança minha. Aleluia. E aí Jesus falou: olha, eu passei por isso no início da minha chamada. Primeira vez que eu preguei o evangelho, eu já tinha recebido uma profecia que eu seria um pregador do evangelho. Uma não, já tinha recebido várias. Quando eu preguei a primeira vez que eu desci, uma irmã olhou na minha cara. Ainda bem que ela falou na cara, é ruim quando fala nas costas. Olhou na minha cara e diz: essas pessoas que não sabem nem pregar e querem inventar de pregar. Eu saí dali frustrado, não queria mais pegar nenhum microfone, nunca mais. Só que com muito esforço me convenceram a pregar de novo. Preguei sobre o juízo final no livro do Apocalipse, e eu, novo na fé ainda, neófito, não conhecia as escrituras totalmente ainda, embora eu lia muito a Bíblia. Eu falei: quando João Batista escreveu o livro do Apocalipse, aí um teólogo, superintendente de escola bíblica, me chamou e disse: Gabriel, a igreja é um corpo, a mão não pode fazer o trabalho do pé. Você não foi chamado para pregar,
Mas Deus usava alguém e dizia: vou te fazer um pregador do Evangelho. Ardia uma chama, um desejo, uma vontade de pregar. Aí um dia eu fui para o Monte do Pessoa orar. De madrugada saiu um rapaz assim, bem cheinho, assim, igual o pastor Magno, machando assim. De repente era tu, macho. Aleluia. Não sei se tu já estava por Brasília aí nos anos aí de 2006, 2007, por aí, para 2008. E eu lembro que ele veio marchando assim e disse: homem! Aí eu procurando um homem assim, eu era um menino só. Aí eu vi que só tinha eu, era eu mesmo. Já não te disse eu que tu serás um pregador do Evangelho? Eu respondi na mente: sim, Senhor. Quem te chamou para pregar? Foi eu ou o homem? Eu respondi na mente: foi tu, Senhor. E por que tu dá mais ouvido ao homem do que a mim? Pregue a minha palavra. Aí eu estava igual o Jairo. Ou eu acreditava na palavra dos homens, ou eu abraçava aquilo que Jesus falou. Eu pensei: se Jesus disse que eu vou ser um pregador, eu vou pregar, sabendo ou não sabendo, eu vou estudar. Jesus vai me usar, Ele vai pôr palavras na minha boca. Louvado seja Deus. Hoje já tem 19 anos que prego o Evangelho. Dentro do Brasil só não preguei em Roraima e Acre. Não estou falando isso aqui para me engrandecer, longe de mim, eu nem gosto de falar isso. Só estou dizendo que há 19 anos eu prego. Ainda não sei pregar, mas prego. Por quê? Porque Jesus foi quem mandou eu pregar, e eu decidi ficar com aquilo que Jesus falou. E aí, você vai ficar com aquilo que Jesus falou, ou com aquilo que aquela pessoa mal amada falou? Você vai ficar com aquilo que Jesus falou, ou com aquilo que aquela pessoa que tem inveja, é frustrada? Porque quem é frustrado, só sai frustração dos lábios dele. Mas olha para quem, aleluia, conquista. Olha para pessoas que conquistam. Elas te incentivam a conquistar também. Que Deus coloque pessoas conquistadoras ao nosso lado, não pessoas que querem nos fazer desistir do propósito. Aí chega lá: olha, não incomoda mais o mestre, não. A menina está morta. Jesus: não temas, crê somente. Tá bom, Jesus, tu mandou eu crer. Vamos lá. Jesus chega. Jesus está em silêncio. Sabe, Jesus não é de falar muito, porque a palavra dele é de grande valor. Compreenda, eu vou repetir: Jesus não é de falar muito. Quando você vê um profeta que profetiza demais, quando ele for para o teu rumo, procure o banheiro da igreja. Quando você vê profeta que profetiza para todo mundo, toda hora está vendo, toda hora Deus está falando, tenha um pé atrás. Aleluia. Oh glória. Mas quando é aquele profeta que quando ele levanta de lá, o coração da gente já treme aqui. Aí dê ouvidos, porque é a voz de Deus. Agora a gente que profetiza, mas toda hora está profetizando, tenha o pé atrás com esse tipo de profeta. Não é que Deus não fale muito, mas Deus não é de falar muito, porque quando Ele fala, Ele vela por sua palavra para cumprir. E Jesus está calado. Chega lá, eu até entendo em um culto pentecostal pessoas sorrirem e chorar ao mesmo tempo, porque isso é um fenômeno que crente vive. Mas em um velório não. Não dá para sorrir e chorar ao mesmo tempo em um velório. A não ser aquele pessoal lá de Gana, né? Daquele pessoal dos caixão que sai dançando assim. Para eles é alegria lá. É cultura deles. Mas a grande verdade é que desde a antiguidade o luto dói. O luto gera lágrimas. Não é fácil perder alguém que você ama. Aí tem umas pessoas chorando. Jesus está calado, mas Jesus conhece quem é e quem não é de verdade. E Jesus está calado, mas ele libera uma palavra: a menina não está morta, está dormindo. Automaticamente quem estava chorando falsamente começa a sorrir.
Ou seja, Jesus está calado, mas ele libera uma palavra para Jairo saber quem é e quem não é de verdade. Jesus liberará palavras para a gente saber quem é e quem não é. Quem está conosco e quem não está. Quem soma ou quem precisa sumir. E não se espante, porque às vezes a gente pensa que alguém está conosco e esse alguém não está. E às vezes a gente pensa que alguém não está e esse alguém choraria conosco o tanto que a gente precisasse. É por isso que Jesus precisa nos mostrar quem é e quem não é ao nosso lado, que Ele não nos deixe enganado. Aleluia, porque tem gente sentando, eu falei isso aqui a última vez que eu preguei aqui, disso eu me lembro do sermão. Tem gente sentando na mesa que não era para estar sentando nem no sofá da sala. Tem gente entrando no quarto de intimidade que não era para ter passado nem da entrada do portão. E a gente precisa ser vigilantes, que Deus libere palavras para nos advertir quem é e quem não é, que Deus não nos deixe enganados. O que teve de pessoas que se aproximaram de um casal só para destruir ele, não é brincadeira. A pessoa faz você falar mal do seu próprio marido para ela. Ela põe na sua cabeça que o seu marido é ruim. Ela põe na sua cabeça que a sua esposa é ruim. Aí você começa a concordar com ela. É verdade. Moça, esse teu marido não faz nada, hein? As torneiras velhas tudo quebrada, buraco no telhado, um fio descascado aí. Um marido desse aí para quê? Ela, é mesmo, né? Ainda, pelo amor de Deus, não fale mal do seu marido, não. Pode não ser o marido dos teus sonhos, mas é do sonho de muita gente. Ainda mais nos dias de hoje que está faltando homem no mercado. E não fale mal da tua esposa também, não. Pode não ser a mulher dos teus sonhos, mas é do sonho de muita gente. E não é questão de estética, beleza, não. É porque mulher fiel, de caráter, está raro no mercado. Mulher que, de fato, quer ser uma mãe de família, quer assumir uma responsabilidade matrimonial, está difícil. Então valorize, cuide, proteja a sua casa, proteja a sua família. Deus liberará palavras para mostrar quem é e quem não é. E pelo amor de Deus, não tenha pena de quem Deus não tem. Não ponha as mãos onde Deus colocou as dele. Isso é muito sério. Ame, continue amando, mas de longe. Se precisar de ajuda, ajude, mas de longe. Mantenha. Aleluia. Eu falo por experiência própria, da vontade, da saudade de pessoas que Deus afastou. Porque mesmo tendo me causado mal, eu não consigo ver maldade. Eu lembro só dos momentos bons que vivemos e às vezes dá vontade. Só que Deus vem e diz, não vá trazer para perto quem eu levei para longe, não, macho. Como diz uma amiga ali, eu já te livrei de problema, tu quer arrumar problema de novo. Aleluia. Então, quando Deus liberar uma palavra para te mostrar quem é e quem não é, tome as atitudes cabíveis para a ocasião. Voltando aqui, Jesus agora pega Pedro, Tiago, João e o pai da menina e sobe lá. E tem gente, o que esse maluco vai fazer lá? Não tem mais jeito. Já era. Morreu. É só sepultar agora. Aleluia. Aleluia.
glória. Aleluia. Oh, glória. Tem alguém pensando que não vai acontecer. Deixa ele. Quem está de fora não entende o porquê que a gente está clamando o Mestre, o porquê que a gente está buscando o Mestre. Para eles não tem mais jeito, mas para Jesus tem. Para eles já era, mas para Jesus, às vezes até para a gente mesmo, a gente olha e fala, não tem mais jeito. Mas o que eu faço? Continue incomodando o Mestre, continue clamando por Jesus. Sabe, eu recebi coisas na minha vida que eu vou ser sincero, eu orava, mas não acreditava que um dia eu ia receber. Não. Me converti, eu pedi a Jesus uma casa. Um dia eu me deparei numa situação que eu saí para pregar. Quando eu voltei para a casa que eu morava, eu não podia entrar. As coisas da minha mãe estavam tudo no meio da rua, a gente foi despejado. Como é que crê que Jesus vai dar uma casa vivendo uma situação dessa? Direto, dificuldade para pagar um aluguel. Um dia eu cheguei na casa de missionária Fátima, chorando. Missionária Fátima, me ajuda. Ela disse o que foi. Lá em casa não tem nada para comer. Meus irmãos estão tudo com fome. Me dá alguma coisa para mim levar para minha família comer. Sabe o que missionária Fátima fez? Deu um pulo, bateu uma palma que parecia um tiro de 12. Disse, terra! Baixou o óculos assim, olhou para mim e disse, tu ainda vai ter casa. Tu ainda vai ter carro. Tu ainda vai ter uma família. Tu ainda vai prosperar. Eu olhei para ela assim, eu falei, ela não entendeu que eu estou pedindo comida para ela, não. É difícil crer quando a palavra diz uma coisa e o que você está vivendo diz outra. Mas ainda assim não desista, crê somente. Hoje eu tenho casa. Hoje o meu carro me trouxe aqui. Hoje eu tenho uma família. Hoje eu não peço, mas eu, aleluia, para a honra e a glória do Senhor, quando alguém pede, eu dou. Porque Jesus, Ele muda a situação, Ele muda o quadro. Ainda que alguém olhe e diz, não tem mais jeito. Se Jesus está dizendo, não tem, mas crê, somente creia. Aleluia. Ah, mas fugiu do controle, creia. Ah, mas eu acho que já era, creia. Se Jesus falou que vai fazer, creia. Aí Jesus sobe lá, menina está deitada. Jesus, talita cumi. A tradução, menina, a ti te digo, levanta-te. E opa, quem está mandando? Quando ele diz mar abre, o mar abre. Quando ele diz vento quieta, o vento quieta. Quando ele diz mate aquieta, o mate aquieta. Quando ele diz levanta, o paralítico levanta. Oh glória. Quando ele diz sai para fora, mesmo morto, depois de 4 dias, com um lenço no rosto, a mão e o pé amarrado ainda, para piorar. Mas ele diz sai para fora, ele tem que sair. Oh glória, aleluia. Oh glória. Pode estar bêbado, drogado, embriagado, entregue à droga, ao tráfico, ao homossexualismo, ao lesbianismo. Pode estar entregue à idolatria, pode estar afundado na macumbaria, seja lá o que for. Na hora que Jesus brada, vem. Ele vai vir bêbado, drogado, macumbado, endemoniado, seja lá o que for, mas vai vir e vai ser liberto, vai ser transformado, porque a herança do céu. Talita come. Uma ordem do céu é irresistível. Uma ordem do céu não volta atrás. Uma ordem do céu ninguém pode parar. E se tentar parar, desce reforço do céu. Desde o primeiro dia que Daniel orou, o varão Gabriel veio. O principado tentou parar, mas Daniel continuou orando. Esse é o segredo, continue orando, continue buscando.
Aleluia. Chegou uma hora que Miguel veio, opa, principado. Gabriel é da paz. Gabriel, o negócio dele é mensagem, ele é mensageiro. Mas o negócio comigo é diferente, é na espada. Sai do meio agora, porque o servo de Deus lá está orando e ele precisa receber resposta. Eu quero liberar uma palavra profética sobre as nossas vidas. Haverá ordens do céu a meu e a teu favor. Haverá ordens dos céus. Pode estar impossível para a gente, mas para Deus nada é impossível. Jesus disse: Talita, com minha menina, levantou. Aí Jesus, deixe de comer a ela. A minha parte eu faço, a de vocês fazem. Não adianta nada orar, clamar para Deus restaurar seu casamento e você continuar sendo uma mulher rixosa. Não adianta nada se orar e pedir para Deus restaurar seu casamento e você continuar sendo um marido intolerante, arrogante, seja lá o que for. Jesus faz um milagre, mas quem tem que dar de comer somos nós. Jesus vai te dar condições de prosperar na sua empresa, mas não faça dívidas além da conta. Você tem que administrar aquilo que Deus te dá. Deus vai fazer aquilo que você tem pedido, mas cuide, proteja, seja grato, desfrute. Não dá para entender uma geração que passa anos, eu estou falando de anos, às vezes até como eu, 7 anos, pedindo a Deus uma esposa, pedindo a Deus um esposo. Aí Jesus dá, a bonitinha vai lá e trai o marido, bonitinho vai lá e trai a mulher, bonitinho vai lá e despreza aquilo que Deus deu, troca aquilo que Deus, passa anos e anos e anos pedindo quando Deus dá. Aí a pessoa, não, ao invés de desfrutar, vamos ter cuidado. Ele cura, Ele ressuscita, Ele abençoa, mas é nós que temos que alimentar, é nós que temos que manter a bênção de Deus sendo bênção para as nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oremos. Deus, em Tua presença, Pai,